Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje, dia 17 de outubro, e eu gostaria de ler com vocês em 2 aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 13, está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. A pior coisa é quando nós falamos sem crer, quando a gente anuncia alguma coisa na qual a gente não crê nós mesmos. É importantíssimo de conhecermos a Cristo e conhecermos o seu projeto por nós, ou seja, o seu evangelho eterno. Quando você conhece a Jesus, quando você conhece o plano de Deus para a humanidade e para todos nós, para você, para mim, para todos nós, você vai poder falar e saber exatamente do que você está falando. É importantíssimo, é por isso que no verso 14 ele diz: porque sabemos. O que a gente sabe? O que você precisa saber? Você precisa saber que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Você precisa saber. Por isso que Paulo está dizendo, ele sabe. Eu sei em quem eu criei. Palavra das Escrituras. Em Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer uma coisa muito importante utilizando 3 verbos. O verbo saber, o verbo considerar e o verbo se oferecer. O que você precisa saber? Em Romanos 6, você precisa saber que você já foi crucificado com Cristo, você já foi batizado na cruz de Cristo, você já foi batizado no túmulo de Cristo e você já foi batizado na ressurreição de Cristo. Em Efésios capítulo 2, ele vai nos dizer também que a gente já foi identificado com a ascensão de Cristo, porque nós estamos sentados nos lugares celestiais nele. Saber é extremamente importante. É por isso que nós precisamos compartilhar o Evangelho. Falar de Jesus, do Evangelho de Jesus, ou seja, da obra de Cristo, obra na cruz, obra da ressurreição, obra que salva. Quando você sabe disso, você toma uma decisão, você se oferece a Deus. Nós sabemos, Paulo diz, que aquele que ressuscitou o Senhor também vai nos ressuscitar. Ele tem essa certeza quando ele fala também, está escrito, cri, por isso falei. Ele crê naquilo que está escrito. E você crê naquilo que está escrito. Olha o resultado de tudo isso. No verso 15 ele diz, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. A graça vai fazer transbordar esta ação de graça para a glória de Deus na vida da pessoa que conhece a Cristo. É por isso que Paulo está escrevendo, para que essas pessoas na igreja de Corinto possam conhecer essa graça. Conhecendo a graça, as ações de graça vão então se manifestar para a glória de Deus. Quando eles conhecem a Cristo, quando eles conhecem a obra de Cristo. O grande problema nas nossas igrejas é que as pessoas não conhecem a Cristo, não têm um relacionamento com Cristo. Elas estão aí, nós estamos talvez aí também, para recebermos algo, quando aquilo que Cristo quer nos dar é Ele mesmo e sua obra redentora. Pedro também tinha esta mesma preocupação com o povo, com as igrejas a quais ele enviou a sua carta. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, província romana naquela época, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue. Quando Deus nos escolheu, Ele nos deu a capacidade de sermos obedientes a Cristo e sermos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E isso, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que essas pessoas possam expressar. A graça aqui vai ser multiplicada. Ela é multiplicada, nos diz uma outra versão, porque essas pessoas que agora receberam a graça de Deus, que entenderam o Evangelho, vão anunciá-lo também, principalmente através de suas próprias vidas. A preocupação de Paulo é que os irmãos na igreja de Corinto possam entender, possam saber daquilo que Deus tem feito, que Deus já fez. Né? Deus vai fazer grandes obras na sua vida. É mentira, Deus já fez. Você lê isso todo dia, eu li isso hoje de manhã no Facebook. Deus me disse que.
Deus não disse nada para essa pessoa, porque já está dito, tudo já está dito. Tudo já está dito, já foi dito. Você é que não sabe. É por isso que Paulo está falando, vocês precisam saber. Quando você sabe que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você para de viver uma vida espiritual pobre, mendigando aquilo que você já tem, aquilo que já é seu. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos dizer como Paulo, nós sabemos. Que Deus te abençoe.